no coração do Japão feudal, onde a honra era uma moeda mais valiosa que o ouro e a espada moldava o destino dos homens. Existia um tempo de guerra incessante e códigos rígidos. As montanhas imponentes e os rios sinuosos testemunhavam a ascensão e a queda de clãs, cada um lutando por um pedaço de terra e glória. Era um mundo onde o Bushido, o caminho do guerreiro, não era apenas um conjunto de regras, mas a própria alma de um samurai. Nesse cenário de beleza severa e conflito perpétuo, surgiu Kenshin. Ele era jovem, seus olhos ainda carregavam a promessa de um futuro brilhante e a inexperiência da juventude, mas seu talento com a katana era inegável, um presságio de grandeza. Kenshin não era movido pela ambição cega, mas por um desejo puro e profundo. Proteger sua família e sua pequena aldeia, e, acima de tudo, honrar o código Bushido que fluía em suas veias. Seu coração transbordava de um idealismo fervoroso. Ele jurou lealdade eterna ao seu daimyo, o Lorde Hideo, um líder respeitado e justo, cuja sabedoria era tão lendária quanto sua bravura em batalha. Kenshin acreditava que, sob a bandeira de Hideo, ele poderia forjar um futuro de paz e justiça. Os primeiros anos foram um testemunho da promessa de Kenshin. Ele se destacou em inúmeras escaramuças e batalhas menores, suas habilidades se aprimorando a cada golpe desferido e a cada vida poupada. Sua coragem e discernimento em combate rapidamente chamaram a atenção de Hideo, que via no jovem samurai não apenas um guerreiro excepcional, mas um reflexo de seus próprios ideais. A confiança de Hideo em Kenshin cresceu exponencialmente. Para solidificar ainda mais as alianças e recompensar a lealdade de seu pupilo, Hideo arranjou o casamento de Kenshin com Akane, a filha de um samurai menor, cuja beleza e doçura eram tão cativantes quanto sua inteligência. O que começou como um arranjo político, logo floresceu em um amor genuíno e profundo, um santuário de paz em meio à turbulência da guerra. Kenshin se tornou o braço direito de Hideo, um exemplo vivo de virtude, força e lealdade inquestionável, admirado por todos. Mas a semente da traição é frequentemente plantada nas sombras da inveja. Um conselheiro, Lorde Shogun, um homem ambicioso e sorrateiro, observava a ascensão de Kenshin com um ressentimento crescente. A luz que Kenshin irradiava era um espinho na carne de Shogun, que ansiava pelo poder e pela influência que Kenshin havia conquistado. Shogun começou a tramar, sutilmente plantando dúvidas na mente de Hideo sobre a verdadeira lealdade de Kenshin. Ele usava incidentes menores, distorcendo fatos e tecendo uma teia de mentiras, alimentando a paranoia de Hideo. Kenshin, por sua vez, percebia a frieza crescente de seu daimyo, uma distância inexplicável que o atormentava, mas jamais suspeitou da verdadeira causa. Ele acreditava que havia falhado de alguma forma, sem saber que estava sendo vítima de uma manipulação cruel. Mas o que ninguém percebeu naquela época foi a profundidade da malícia que Shogun carregava, uma malícia que se tornaria a ruína de muitos. A armadilha fatal de Shogun foi habilmente montada. Durante uma missão crucial para proteger uma rota de suprimentos vital, Kenshin e seus homens caíram em uma emboscada devastadora. Era uma armadilha perfeita, planejada para expor Kenshin a um dilema impossível. Encurralado, com civis inocentes sob ameaça iminente, Kenshin foi forçado a abandonar sua posição estratégica para salvá-los, uma decisão impulsionada por seu inabalável código de honra. No entanto, Shogun garantiu que a notícia que chegasse a Hideo fosse distorcida. Kenshin havia desertado, abandonado seu dever, traído a confiança de seu daimyo. A mentira se espalhou como fogo selvagem, alimentada pelos sussurros venenosos de Shogun. Hideo,
Cego pela raiva e pela humilhação, sentiu-se traído em sua essência. A punição foi rápida e brutal. Em praça pública, sob o olhar horrorizado de uma multidão silenciosa e da própria Akane, Kenshin foi sumariamente desonrado. Sua katana, o símbolo de sua alma e de sua honra, foi quebrada diante de seus olhos, seu metal estilhaçando-se como seus sonhos. Ele foi exilado, banido de sua terra, e sua família, por associação, também foi condenada. O último olhar de Lord Hideo, antes que Kenshin fosse arrastado para longe, não foi de pena ou arrependimento, mas de um ódio gélido e profundo que penetrou a alma de Kenshin. Akane, de joelhos, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, testemunhou a queda de seu amado, sentindo a honra de sua família se despedaçar junto com a espada de Kenshin. O mundo que Kenshin conhecia havia ruído. A queda de Kenshin na desgraça foi abissal. De samurai respeitado a ronin sem mestre, ele vagava pelas estradas empoeiradas do Japão feudal, um fantasma de seu antigo eu. A fome, o frio e o desespero tornaram-se seus companheiros constantes, e a vergonha de sua honra perdida o assombrava a cada passo, um fardo mais pesado que qualquer armadura. Seu único propósito, inicialmente, era sobreviver, um dia após o outro, na esperança de um dia limpar seu nome e, acima de tudo, vingar-se de Shogun, o arquiteto de sua ruína. Essa decisão parecia pequena, apenas um instinto de sobrevivência, mas foi o início do fim de sua antiga vida e o prenúncio de uma nova jornada. Numa tarde chuvosa, enquanto buscava abrigo, Kenshin presenciou um grupo de aldeões sendo brutalmente atacado por bandidos. Apesar de sua própria miséria, o código moral que tanto prezava o impeliu à ação. Com reflexos ainda afiados e uma fúria contida, ele interveio, demonstrando suas habilidades de espada que, mesmo enferrujadas pela falta de prática e desânimo, ainda eram formidáveis. Os bandidos foram dispersos e os aldeões, gratos, ofereceram-lhe o pouco que tinham. Entre eles estava um velho mestre de espadas recluso, de olhos sábios e penetrantes, que reconheceu no ronin não apenas o potencial de um grande guerreiro, mas também a profundidade de sua dor. O mestre, cujo nome era Akio, ofereceu a Kenshin não apenas um teto e comida, mas um novo propósito. Sob a tutela de Akio, Kenshin foi treinado novamente, não apenas em técnicas de luta mais refinadas e mortais, mas também na filosofia do samurai, aprendendo a canalizar sua raiva e desespero em disciplina e foco. Akio ensinou-lhe que o verdadeiro poder residia no controle da mente e do espírito, não apenas na força bruta. O erro que o levara à desgraça não fora militar, mas psicológico, uma falha em discernir a verdadeira natureza do mal. Com a mente e o corpo renovados, Kenshin iniciou sua busca pela verdade. Ele começou a coletar informações sobre Shogun, os sussurros de corrupção e manipulação que outrora pareciam insignificantes, agora se revelavam como um rastro de destruição. Kenshin ouvia rumores sobre a deterioração do domínio de Hideo, outrora próspero sob sua liderança, agora definhando sob as influências nefastas de Shogun. A ganância do conselheiro havia cegado Hideo e empobrecido o povo. Então, um detalhe que mudou tudo chegou aos seus ouvidos, um sussurro que perfurou seu coração como uma lâmina. Akane, sua amada, havia sido forçada a se casar com um dos generais de Shogun, um homem conhecido por sua crueldade e ambição. A notícia reacendeu a chama da vingança em Kenshin, mas também a impulsionou para algo maior e mais complexo. Kenshin teve a oportunidade de se juntar a uma facção rebelde, um grupo de samurais descontentes que buscavam derrubar Shogun e restaurar a justiça. No entanto, isso significava ir contra seu antigo daimyo, Hideo, que, embora manipulado, ainda era o senhor a quem Kenshin havia jurado lealdade. Um dilema moral o assolava.
A vingança pessoal contra Shogun ou a restauração da justiça para o povo, mesmo que isso implicasse em confrontar o homem que um dia foi seu mentor. Sua nova motivação transcendeu a simples vingança. Era a redenção e a proteção dos inocentes que o guiavam agora. Disfarçado como um simples camponês, Kenshin infiltrou-se no domínio de Hideo, onde outrora fora um homem de honra. As evidências da traição de Shogun eram irrefutáveis, visíveis nas faces abatidas dos camponeses, nos celeiros vazios e na opulência desmedida do conselheiro. Durante sua infiltração, Kenshin a avistou. Akane, sua Akane, agora uma figura triste e subjugada. Seus olhos antes brilhantes, agora opacos pela dor. Ao vê-la, o coração de Kenshin se partiu em 1000 pedaços e a decisão se solidificou. Ele não lutaria apenas por sua honra, mas pela dela, pela de Hideo e pelo futuro de todos. A verdade só seria revelada anos depois, mas Kenshin não podia esperar. Com as evidências em mãos e o coração pesado pela visão de Akane, ele buscou Hideo. O confronto foi inevitável e carregado de uma tensão quase palpável. Kenshin, com a voz embargada pela emoção, mas firme na convicção, apresentou os documentos, os testemunhos, as provas irrefutáveis da teia de mentiras e traições urdida por Shogun. Hideo, inicialmente, relutou em acreditar. Seu orgulho ferido e a raiva pela suposta deserção de Kenshin o haviam cegado por tempo demais. Ele balbuciava negações. Suas mãos tremiam enquanto examinava os papéis. Aos poucos, a incredulidade deu lugar à raiva, e a raiva, à vergonha profunda. Lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto do daimyo, não apenas pela manipulação que sofrera, mas pela injustiça que cometera contra o homem que um dia considerou um filho. O confronto entre eles não foi de espadas, mas de almas, um acerto de contas que desfez anos de mal-entendidos e dor. Hideo, finalmente, percebeu seu erro e a manipulação astuta de Shogun. Com a verdade exposta e a aliança restaurada, Kenshin, Hideo e os samurais leais, que ainda guardavam a honra em seus corações, se uniram para o confronto final. A notícia da traição de Shogun se espalhou como um incêndio, e muitos dos que antes o temiam, agora ansiavam por justiça. A batalha que se seguiu foi épica, um turbilhão de aço e sangue. Kenshin, com suas habilidades aprimoradas pelo mestre Akio, movia-se como um fantasma no campo de batalha. Sua katana, um borrão prateado que trazia justiça a cada golpe. Ele não lutava com a fúria cega da vingança, mas com a precisão letal da redenção. Os duelos eram intensos, e Kenshin, no calor da batalha, encontrou-se diante do general que havia sido forçado a casar-se com Akane. O homem, um bruto sem honra, enfrentou Kenshin com uma ferocidade desesperada, mas não era páreo para a técnica e a disciplina do Ronin. Kenshin o desarmou, e com a ponta da espada em sua garganta fez uma escolha: poupar a vida do general, demonstrando que a verdadeira força não residia na morte, mas na misericórdia. O general, humilhado e derrotado, jogou sua arma e se rendeu. Finalmente, Kenshin e Shogun se enfrentaram. O conselheiro, um homem astuto e cruel, lutou com a covardia de quem teme a morte, mas sem a verdadeira habilidade de um guerreiro. Kenshin, por outro lado, lutava com a serenidade de quem já enfrentou a própria morte e renasceu. O duelo foi rápido e decisivo. Shogun caiu, sua espada voando longe de suas mãos. Kenshin tinha a chance de cravar sua lâmina no coração do traidor, de saciar a sede de vingança que o consumira por tanto tempo. Mas naquele momento, algo mudou. Ele olhou para Shogun, não com ódio, mas com a tristeza de quem vê uma alma perdida. Kenshin escolheu poupá-lo, mostrando que havia superado a vingança cega.
Ele havia vencido a batalha, mas mais importante, havia vencido a si mesmo. Hideo, testemunha de tudo, aproximou-se de Kenshin, seus olhos marejados. Ele se ajoelhou perante o Ronin, oferecendo-lhe sua espada de volta e o perdão, não apenas de Hideo, mas de todo o clã. Akane, finalmente libertada, correu para os braços de Kenshin, suas lágrimas de alegria lavando anos de dor e sofrimento. Com sua honra restaurada e o amor reencontrado, Kenshin recusou o convite de Hideo para se tornar seu braço direito novamente. Ele havia aprendido que sua verdadeira honra não estava na servidão a um lorde, mas na lealdade aos seus próprios princípios. Kenshin e Akane partiram juntos, não para buscar poder ou glória, mas para construir um futuro, talvez em uma aldeia simples e tranquila, longe das intrigas da corte e da política. Kenshin, agora um mestre de si mesmo, olhava para o horizonte com Akane ao seu lado, a paz em seu semblante. Sua jornada de sofrimento, desgraça e redenção havia culminado na verdadeira compreensão da honra e do amor, um legado que ele carregaria para sempre, não em sua espada, mas em seu coração.